Vai. E aí, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? E hoje, História Fácil com o professor Fernando vai de História do Brasil, logo depois da vinheta. História do Brasil. Sabemos que para começar a falar dessa história do nosso país, do nosso mundo, né, onde vivemos, onde muitos alunos estudam, moram aqui, mas também tem parentes que moram fora. Quando falamos de história do Brasil, estamos tendo que falar primeiramente do início. E nosso início começa a chamado descobrimento. Ou descobrimentos, ou conquista do Brasil. E você, já descobriu qual que é? O Brasil foi descoberto ou foi conquistado? Mas para poder compreender isso, temos que voltar um pouquinho lá na galera que nos conquistou. Voltarmos um pouquinho na história de Portugal. Mas não vamos falar de toda a história de Portugal, mas lembrar do contexto. Fala especificamente da chamada Revolução de Aves. Essa revolução foi nada mais e nada menos que uma crise interna gerada por questões de sucessão real, que gerou uma guerra civil em Portugal entre os anos de 1383 e 1385, ou seja, por volta do século XIV. Historicamente, principalmente em Portugal, esse período é conhecido como também crise de 1383 a 1385. Mas qual o motivo dessa crise? O motivo é simples. O rei Fernando I, ao morrer em 1383, deixou apenas uma única filha, Beatriz, casada com João, rei de Castela. O mandado de casamento estipulava que seus filhos herdariam a coroa portuguesa caso Fernando não deixasse nenhum herdeiro e que até o nascimento de uma criança, Portugal seria governada por sua viúva, Leonor Teles. A regência da rainha foi mal recebida pelos portugueses, porque era castelhana e se considerava que pretendia acabar com a independência de Portugal. Quando falamos aí no documento que não foi bem recebido pelos portugueses, a pergunta é, quais portugueses? Muito bem. Um grupo miúdo, que alguns chamam, grupo miúdo, que na verdade é a burguesia mercantil de Portugal, que desejava uma autonomia nas relações comerciais e temia que essa viúva barrasse tudo e fizesse com que Portugal voltasse a ser tutelada pelo reino de Castela. Só que aí, o principal rival de Leonor foi nada mais nada menos que o meio-irmão de Fernando I, João, o mestre de ordens de Alves, filho ilegítimo do outro rei, Dom Pedro I, de Portugal. Não vamos confundir o Pedro. E em dezembro de 1383, ele invadiu o Palácio Real enquanto Leonor fugiu para Alenquer. Ela então pediu ajuda a João I de Castela, que invadiu Portugal em janeiro de 1384. Leonor abdicou como regente e em Lisboa o povo proclamava João de Aves defensor do reino, dando início então ao que nós chamamos de dinastia de Aves. É claro que o grupo que apoiou ele foi quem? A burguesia de Lisboa, que enriquecida pelo comércio decidiu apoiar o João e doou quantias substanciais para as despesas de guerra, criando aquilo que podemos falar de exército nacional, porque vai custear um exército nacional, definir o território, tudo aquilo que são características do Estado Nacional. A maioria da nobreza, no entanto, ficou ao lado do João de Castela. Em agosto de 1385, os dois exércitos, de um lado apoiando João e de outro lado apoiando Castela, entraram em choque, no qual saiu o vencedor o mestre de Aves, coroado com João I do reino de Aves. Ao fazer isso, Portugal fecha sua formação de um Estado nacional, se torna uma monarquia centralizada, apoiada por uma burguesia, e começa a fazer um conjunto de investimentos para fazer uma rota marítima. Lembramos que o objetivo nesse momento aqui dessa burguesia mercantil é conseguir uma nova rota para chegar onde? Às Índias. Índias essas ricas em especiarias, cravo, canela, tecidos, porcelanas, etc., que era muito lucrativo no mercado europeu. Só que na história moderna, sabemos que os turcos otomanos tomou posse das principais rotas terrestres que tinha no Oriente, exigindo pedágios ou conversão. Eram todos muçulmanos, ou você pagava uma taxa, ou você se convertia ao islamismo. Só que, nesse contexto, essa burguesia mercantil de Portugal, observando que é uma cidade portuária, que tem portos naturais, tem uma posição geográfica favorável, viu que era melhor investir num comércio mais ultramarinho.
Juntando essa ideia, eu tenho o quê? A criação da chamada Escola de Sagres, feita pelo cara, podemos falar assim, Infante Dom Henrique, que era um cara além do seu tempo, era um cara que tinha uma visão além. Então o Infante Dom Henrique colocou o seguinte objetivo para a Escola de Sagres. Olha só, o objetivo da Escola de Sagres, fundada por Infante Dom Henrique no século XV, seria preparar e ensinar navegadores que o serviam. Ainda que sua existência seja duvidosa, acredita-se que as disciplinas ensinadas seriam cartografia, geografia e astronomia, entre outras que eram de responsabilidade de professores de toda a Europa. Segundo os dados do Instituto Camões de Portugal, o infante fundou uma vila em uma região conhecida como Algarve e solicitou a Dom Pedro, seu irmão, que cedesse Sagres para que pudesse fundar uma vila em 1443. O local, segundo a carta de fundação 19 de setembro de 1460, seria usado para a passagem de navegadores assistida, tendo acesso a mantimentos, assim como suporte para que aguardasse por condições favoráveis à navegação, se necessária. Então você vê que, além de ser uma escola de estudos náuticos, era uma escola em que os camaradas aprendiam a navegar, aprendiam a usar o astrolábio, aprendiam a usar bússolas e eram orientados na construção de grandes embarcações que você já ouviu falar durante toda a sua vida ou na sua escola, que é as chamadas caravelas. Aí na imagem eu coloquei a caravela latina, a caravela redonda e a nau. Todas têm proporções e tamanhos diferentes. E ali você vê que eu estou falando do século XV, da escola de Sagres. Não podemos esquecer que nesse período eu tenho aquele espírito empírico, aquela ideia renascentista de busca de conhecimento. Além disso, outro ponto principal para a expansão marítima portuguesa é o desejo de chegar às Índias. Aí no mapa de cima, tá, esse mapinha aí, esse mapinha aqui, ó, você observa que eu tenho as rotas marítimas. E do lado, desse lado, eu tenho um mapa falando justamente o quê? Das rotas que Portugal vai seguir. Portugal vai seguir uma rota comercial chamada Períplo Africano, que é fazer essa curva em volta do continente africano, para chegar até nas Índias. Só que essa rota aí que Portugal vai fazer, ela vai começar esse desejo a partir da conquista de Celta em 1415. 83 anos seguindo fazendo o percurso do periplo. Nesse contato, ele vai ter contato com o reino Mali, ele vai ter contato com povos africanos, principalmente esse norte da África. Vai criar alguns locais de feitorias, tá? Locais que você vê para armazenamento, reabastecimento de produtos e venda e comércio, é claro, de escravos para poder até chegar às Índias. Contudo, esse entrepostos, né, ele vai chegar em 1488, vai chegar no Cabo da Boa Esperança, que antigamente era chamado de quê? Cabo das Tormentas. Só que para e pensa, eu estou em pleno século XV, final do século XV, há uma sociedade que transita em um pensamento medieval, acreditando em monstros, acreditando que a Terra é plana, apesar que estamos em pleno século XXI, não acontece isso, mas tudo bem. Mas a busca do conhecimento é grande ainda. Então, por que mudar o nome de um acidente geográfico? O objetivo é acabar um pouco com esse medo, fazer com que os navegantes seguissem viagem para chegar nas Índias. É o que acontece com Vasco da Gama em 1498, quando chega até Calicut, nas Índias, trazendo então especiarias a Portugal e fazendo uma rota comercial. Tudo vai lindo, tudo vai maravilhoso, até chegar então o processo da expansão marítima espanhola, e aí os espanhóis conseguem fazer a expulsão dos muçulmanos dentro de uma guerra de reconquista. Ocorre o casamento de Fernando de Aragão, Isabel de Castela, e a burguesia mercantil espanhola, desejosa também pelas especiarias da Índia, desejosa em metais preciosos, em buscar colocar em prática as características do mercantilismo, né? Só para lembrar quais são as características do mercantilismo: metalismo, balanço comercial favorável, protecionismo, monopólio. Essa burguesia, então, vai se apoiar em cima de um camarada, um genovês chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele acreditava que poderia chegar às Índias por outro caminho diferente dos portugueses. Em vez de passar pelo sul, ele ia seguir sentido oeste e chegaria então às Índias. Só que Colombo, ele na sua ingenuidade, alguns tradutores falam que foi ingenuidade, ele esbarra com terras da América Central, em 1492.
Essas terras eu não conhecia, tanto é que ele chamava os povos que habitavam aqui de índios. Depois teremos que falar sobre isso em outra aula. Mas ao chegar aqui, Colombo muda toda a história de Portugal, forçando que Portugal e Espanha renegociem algumas coisas. Renegocia o quê? Tratados. Rapidamente Portugal chega na Espanha, o rei de Portugal, o rei espanhol, começa a assinar acordos. O primeiro grande acordo e mais antigo acordo, interessante, que é um acordo anterior à chegada de Colombo, que é de 1480, que é o Tratado de Toledo. Ele é assinado antes de Colombo começar a expansão e chegar nas Índias, porque a Espanha também quer um pedacinho dessa fatia de terras em que Portugal está conquistando. Então, em 1480, assina o Tratado de Toledo, onde estabelecia que as terras descobertas ou a descobrir ao sul das Ilhas Canárias caberiam a Portugal. E as localizadas ao norte, Espanha garantia a Portugal a rota sul-africana. Ou seja, Portugal, nesse momento, com o Tratado de Toledo, ele garante as terras ao sul. Aí pensamos, pô, se já é assim, Colombo quer uma rota para o oeste. Será? Mas não, ele não tinha conhecimento, não vamos entrar em teoria de conspiração. Colombo não poderia ir para o sul pelo Tratado de Toledo assinado, que é um dos fatores, mas poderia romper, lógico. Só que ele pensa em chegar mais rápido nas Índias fazendo uma circunnavegação. Só que aí acontece o seguinte, Colombo chega em 1492. Em 1493, a Espanha tem uma vitória sobre Portugal. Assina o Tratado da Bula Intercoetera. Essa bula determinava a seguinte coisa: uma divisão do mundo ultramarino a partir do arquipélago de Açores e Cabo Verde, numa distância de 100 léguas a oeste, cerca de 653 quilômetros. Neste ponto, se traçaria uma linha imaginária norte a sul, cabendo aos espanhóis as terras a oeste e aos portugueses as terras a leste, como observa no mapa aí. Observe que tem uma linha avermelhada, que é a bula intercoetera, e todas as terras ao leste seriam de Portugal, e as terras a oeste seriam da Espanha. Portugal não aceita. Portugal não aceitar a bula intercoetera, ele pede uma outra negociação, pede ajuda do Papa, intervenção do Papa, e em 1494 ele assina o Tratado de Tordesilhas. Espanha cede. E esse Tratado de Tordesilhas que deslocava essa mesma ilha, essa mesma linha imaginária para o oeste em 370 léguas, cerca de 2.055 quilômetros, das ilhas de Cabo Verde, a linha divisória da bula. Ou seja, a oeste seria da Espanha e a leste seria de Portugal, em 1494. O historiador Boris Fausto afirma o seguinte, olha que interessante o que ele diz no seu livro História e Conquista do Brasil. Essa aqui é a versão resumida, a outra versão dele é uma versão mais grossa, quem gostar de ler pode comprar. Ele fala o seguinte: a primeira nau de regresso da viagem de Vasco da Gama chegou a Portugal. Produziu grande entusiasmo em julho de 1499. Meses depois, a 9 de março de 1500, partia do Rio Tejo, em Lisboa, uma frota de 13 navios, a mais aparatosa que até então tinha deixado o reino, aparentemente com destino às Índias, sob comando de um fidalgo de pouco mais de 30 anos, Pedro Álvares Cabral. A frota a passar as ilhas de Cabo Verde tomou rumo a oeste, afastando-se da costa africana, até avistar o que seria a terra brasileira a 21 de abril. Nessa data, houve apenas uma breve descida à terra e só no dia seguinte a frota ancoraria no litoral da Bahia, em Porto Seguro. Desde o século XIX, vem discutido se a chegada dos portugueses ao Brasil foi a obra do acaso, sendo produzida pelas correntes marítimas, ou se já havia conhecimento anterior do Novo Mundo, e uma espécie de missão secreta para Cabral tomasse o rumo do Ocidente. Tudo indica que a expedição de Cabral se destinava efetivamente às Índias. Isso não elimina a probabilidade de navegantes europeus, sobretudo portugueses, terem frequentado a costa brasileira antes de 1500. Isso é interessante observar, é interessante verificar que existe uma teoria, se foi descobrimento ou conquista. Eu gosto de falar para o meu aluno o seguinte: fique na dúvida. A história não é absoluta, a história é relativa. Identifique os pontos de vista. Errado é aquele que faz uma generalização.
que quer brincar com a história e julgar com a história como se fosse uma verdade absoluta. Não é bem assim. Cabral, se perdeu ou não se perdeu, o que importa é que os portugueses chegaram no Brasil. Que os portugueses tiveram contato com os primeiros povos que habitavam aqui antes de Portugal, que são nossos irmãos índios. Bem, essa é um pouquinho da história do Brasil. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, por favor, deixe o seu like. Meu aluno, deixe o seu like. Gosto mais de todos que estão vendo, todos aqueles que vão entrar no meu canal. Sintam-se em casa, tá? Fico feliz. Até a próxima e que tudo de bom aconteça na sua vida. Lembre-se, história não é difícil. História é muito, muito, muito fácil. Até mais.